Você acha que toma suas próprias decisões, mas e se a maior parte da sua vida estiver sendo decidida antes de você perceber? Um comando invisível, silencioso, antigo. E o pior, ele usa a sua voz, então você jura que é vontade sua. Quantas vezes você disse: "Eu só não tenho jeito para isso, não é para mim, eu sempre faço errado", e seguiu em frente como se fosse fato? E se isso não fosse verdade? E fosse apenas um programa te mantendo no lugar? Existe uma diferença brutal entre escolher e obedecer. Escolher tem presença, obedecer tem pressa, justificativa e aquela sensação estranha de inevitável. Você só percebe depois, quando já falou o que não queria, quando já desistiu, quando já aceitou menos, quando já repetiu o mesmo padrão pela 10ª vez e pensou: como é que eu caio nisso de novo? Se você não enxerga o comando, você não consegue interromper. Você pode ler livros, fazer listas, jurar "agora vai", e mesmo assim voltar para o mesmo ponto. Porque esse tipo de comando não discute com você, ele só executa. E hoje você vai entender como ele se forma, como ele se disfarça de bom senso e como você começa a quebrar essa obediência automática de um jeito que dá para sentir na prática, não só entender na teoria. E no final, eu vou te deixar com um método simples, de poucos dias, para você identificar qual é o comando que mais te governa. O seu cérebro não foi construído para te fazer feliz. Ele foi construído para te manter vivo. Ele prefere o familiar ao melhor, prefere repetição ao risco. E por isso ele cria atalhos, scripts que rodam sozinhos quando alguma coisa parece perigosa. Perigosa não no sentido de vida ou morte, mas no sentido emocional. Rejeição, vergonha, abandono, humilhação, fracasso, exposição. O seu corpo trata isso como ameaça real. E aí começa o jogo. Você vive achando que é uma pessoa assim, mas muitas vezes você é só um conjunto de respostas condicionadas. Pensa numa criança. Ela não tem filtro. Quando algo dói, vira verdade. Quando alguém importante diz uma frase num tom errado, vira regra. Você é lento. Você é difícil. Para de ser dramático. Não faz feio. Não se acha. Não confia em ninguém. A criança não pensa: isso é só uma opinião. Ela grava e, sem perceber, cria uma instrução interna. Para ser aceito, eu preciso. Ou, para não sofrer, eu devo. Esse é o nascimento do comando invisível, um protocolo de sobrevivência. Só que o protocolo vira prisão quando você vira adulto, porque agora você tem oportunidades reais. Mas o seu sistema nervoso continua obedecendo a regra antiga. E o comando raramente começa como um pensamento claro. Ele começa como associação. Um dia você fala algo e alguém ri. Um dia você tenta e falha. Um dia você confia e é traído. Um dia você se expõe e sente vergonha. O cérebro liga 2 pontos: isso e eu e dor. Da próxima vez que algo parecido acontecer, o corpo dispara antes da sua mente. Aperta o peito, encurta a respiração, trava a garganta, dá aquele impulso de sumir. E aí a consciência aparece atrasada, elegante, inventando uma justificativa bonita. Não é o momento, não vale a pena, eu nem queria tanto assim. Repara como isso é inteligente e cruel ao mesmo tempo. Ele te salva da dor do momento e te condena ao mesmo padrão por anos. Uma das formas mais silenciosas desse comando agir é pelo seu foco. Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como o seu filtro permite. Se por dentro existe "não confie", você vai notar sinais de ameaça e ignorar sinais de confiança. Se existe "não se exponha", você vai notar riscos e ignorar oportunidades. Se existe "você não é suficiente", você vai notar comparação e ignorar progresso. E aí você diz: é a vida. Mas não, é a lente.
Por isso, duas pessoas entram no mesmo lugar e uma se sente pequena e a outra se sente em casa. O lugar é o mesmo. O que muda é a instrução interna. Uma entra com "eu preciso me provar", a outra entra com "eu posso existir". E a forma como você entra muda a forma como você é tratado, porque muda sua postura, seu tom, suas escolhas, seus limites. Esse comando não controla só o que você pensa, ele controla o que você emana. E quando o comando está ativo, ele te empurra para saídas rápidas. Fugir, lutar, congelar. Fugir pode ser procrastinar, sumir, se distrair, adiar. Lutar pode ser discutir, controlar, competir, se defender antes de ser atacado. Congelar pode ser travar, ficar mudo, sorrir por fora e se apagar por dentro. Quantas vezes você já fez isso e depois se culpou, como se fosse fraqueza? E se fosse só um sistema antigo apertando o botão no momento errado? Pensa numa cena comum. Alguém recebe uma chance. Falar numa reunião, mostrar um trabalho, postar algo, gravar um vídeo, pedir um aumento, se posicionar numa conversa. Por fora, a pessoa diz: "Eu não gosto de aparecer". Por dentro, o comando é: aparecer é perigoso. Porque aparecer significa ser julgado, significa ser visto. E ser visto para quem já foi humilhado parece ameaça. Então ela obedece e chama isso de personalidade. E aqui vem o truque mais sofisticado. O comando não se apresenta como medo. Ele se apresenta como lógica. Ele se veste de maturidade. Ele fala: seja prudente. Não crie expectativa. Melhor ficar na sua. Não dá para confiar. E você acredita, porque parece inteligente. Só que, muitas vezes, é só o seu porão tentando te manter num lugar que ele considera seguro. O comando também se alimenta de uma coisa viciante: alívio imediato. Toda vez que você obedece, a tensão diminui por alguns minutos. Você evita o desconforto de tentar, evita o desconforto de dizer não, evita o desconforto de pedir, evita o desconforto de se mostrar. E esse alívio ensina o cérebro: quando eu faço isso, eu respiro. Pronto. Caminho reforçado. Depois de um tempo, você nem decide. Você só vai. É por isso que força de vontade falha. Força de vontade luta contra um vício de alívio. E vício de alívio é traiçoeiro. Ele parece autocuidado, mas vira autossabotagem. Com o tempo, o comando deixa de ser só comportamento e vira identidade. Você para de dizer: "eu sinto medo", e começa a dizer: "eu sou assim". Para de dizer: "isso me assusta", e começa a dizer: "isso não combina comigo". Você vira uma pessoa que não consegue, que não tem sorte, que sempre estraga, que não nasceu para isso. E quando vira identidade, o cérebro defende com unhas e dentes, porque identidade dá previsibilidade. Mesmo que seja uma previsibilidade triste, ela evita o caos do novo, evita o risco de virar outra pessoa e não saber como agir. É por isso que mudança real assusta. Não é só mudar atitude, é abandonar um personagem. E é aqui que muita gente se engana sobre autossabotagem. Parece que você está destruindo a própria vida por falta de amor próprio. Mas na maioria das vezes, você está tentando evitar uma dor antiga com ferramentas antigas. Já reparou como, quando algo começa a dar certo, surge uma inquietação estranha? Como se você não conseguisse relaxar? Você arruma um problema, se mete numa confusão, some, gasta dinheiro à toa, briga por besteira, e depois vem a vergonha e a frase: "eu estraguei tudo". Só que por trás disso, quase sempre existe uma regra silenciosa: se eu subir demais, eu vou cair feio, ou se eu for feliz, eu vou pagar caro. E aí você prefere derrubar o castelo com as próprias mãos, porque assim a queda parece controlável. A mente chama isso de proteção.
A vida chama isso de repetição. E aí você entende o tamanho do perigo. Esse comando não te impede só de fazer coisas. Ele te impede de se tornar. Ele te impede de assumir a vida que você deseja, porque assumir essa vida exigiria atravessar um desconforto que o seu sistema nervoso aprendeu a tratar como ameaça. E o comando vai te oferecer 1000 justificativas elegantes para você continuar no mesmo lugar. Agora eu quero que você sinta isso de verdade. Imagina que você continua obedecendo esse comando pelos próximos 5 anos, sem perceber, do mesmo jeito, nos mesmos momentos. Imagina quantas escolhas pequenas vão se somar. O não que você disse por medo. O sim que você disse para não desagradar. A chance que você não tentou. A conversa que você evitou. A ideia que você engoliu. Parece pequeno no dia, mas no fim de 5 anos, vira uma vida inteira. E a parte mais cruel é que você vai chamar isso de destino. Vai dizer, minha vida é assim. Quando na verdade, foi só um comando se repetindo milhares de vezes. Respira. Isso não é para te deixar desesperado. É para te acordar. Porque o comando perde poder quando você vê. O porão perde força quando a luz acende. E existe um jeito prático de descobrir qual é o seu comando principal. Não adivinhando, mas observando. Por alguns dias, você vai prestar atenção no seu ponto de fuga. O que você faz nos segundos em que o desconforto aparece? Você pega o celular, você come, você se distrai, você faz piada, você fica agressivo, você se cala, você começa a explicar demais, você tenta controlar tudo, não julga, só observa. Depois, você anota o que aconteceu imediatamente antes, uma cobrança, uma comparação, um elogio, uma expectativa, um silêncio, uma sensação de estar sendo avaliado. Isso mostra o gatilho. Em seguida, você faz a pergunta que abre a porta do porão. O que eu estava tentando evitar sentir? Vergonha? Rejeição? Exposição? Sentir-se insuficiente? Perder controle? Ser abandonado? A emoção é a raiz, e quando você nomeia a emoção, fica mais fácil ouvir a frase crua que aparece por dentro. Não a frase bonita, a frase verdadeira. Eu não sou bom. Vão rir de mim. Ninguém fica. Se eu tentar, vou falhar. Se eu falar, vou ser punido. Essa frase é o comando em forma de linguagem. Quando você identifica essa frase, você começa a notar um padrão assustador. Ela aparece em áreas diferentes, no trabalho, no amor, no dinheiro, no corpo, na disciplina. O tema muda, mas a frase é a mesma. E aí você percebe, você não está lidando com 1000 problemas. Você está lidando com um comando. E a quebra começa pequeno. Você não precisa virar outra pessoa amanhã. Você precisa criar uma microprova que contradiz o comando. Um gesto mínimo, mas real. Se o comando é não se exponha, você se expõe um pouco. Se é não peça, você pede uma coisa simples. Se é não diga não, você diz não com educação. Se é não confie, você compartilha algo pequeno com alguém confiável. O segredo é esse: pequeno o suficiente para você fazer, grande o suficiente para virar evidência. Porque evidência muda a identidade. E tem uma etapa que quase ninguém faz, e por isso quase ninguém muda: ensaio. Antes de dormir, por 2 minutos, você fecha os olhos e se vê enfrentando o gatilho e respondendo de outro jeito. Não é fantasia, é treino. Você se vê com calma, se posicionando, terminando, dizendo não, permanecendo presente. Sente isso no corpo. O cérebro aprende por repetição, imagem e emoção. O que você ensaia, você facilita. E o que você facilita, você faz quando a vida apertar. Agora me responde com honestidade. Qual comando está governando você hoje? Você não precisa ter certeza absoluta. Só escolhe
o que mais te persegue. Eu não sou suficiente. Eu não posso falhar. Eu não posso ser visto. Eu tenho que agradar. Eu não posso confiar. Dar nome não te enfraquece, te torna consciente, e consciência é poder. Se você quer continuar essa série e aprender a quebrar esses comandos um por um, se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo qual foi o comando que você identificou em você. Uma frase só, porque quando você coloca isso em palavras, você tira do invisível e transforma em algo que pode ser reescrito. E guarda isso para fechar. O comando invisível só manda enquanto você chama a obediência de escolha. No dia em que você enxerga, você para de ser conduzido e começa a conduzir.